enxugados aqui dentro, né? Então imagine o seguinte, você tem um acesso, você é o cliente, né? Pode ser uma aplicação, pode ser você, pode ser whatever. Ele vai entrar pelo protocolo MySQL, então você vai conversar com ele normalmente, como você conversa. E aí, você tem duas camadas. Você tem a camada de front-end e você tem a camada de back-end, tá? Claro que cada uma delas vai escalar horizontalmente e verticalmente do jeito que você quiser, tá? Então você pode, por exemplo, que nem aqui no exemplo, a gente tem 3 front-ends com 3 responsabilidades, que eu vou explicar, e a gente tem 5 back-ends, tá? Que fazem o quê? Toda a parte de acesso. Então, qual a diferença entre eles? Os front-ends, eles se encarregam de receber as consultas, parsear, escrever e acessar o metadado e conseguir criar um plano de execução que vai ser enviado para os BS, que são os back-ends. Beleza. Isso aqui, quando a gente olha, a gente está falando de uma arquitetura clássica distribuída. Toda arquitetura distribuída do mercado, sempre você vai ter um líder e você vai ter a gente não chama mais slave, né? A gente tem o primário e a gente tem o nó de execução. E aí existem vários nomes para isso. O Spark nomeia de uma forma, o Flink nomeia de coordinator, o Spark nomeia de executor, aqui a gente nomeia de back-end, e assim por diante, tá? Mas no final das coisas, o conceito é o mesmo. Por isso que eu sempre falo na comunidade, nas aulas que eu leciono, sempre que fundamento é a parte mais importante de tudo isso aqui, tá? Sempre vai ser, tá? Por quê? Porque se você entende o fundamento, navegar nisso aqui é extremamente nomes. Mais nada do que isso. Eles não te confundem, porque você entende onde é que você está navegando, tá? Então, a gente tem a mesma ideia do Kafka, a mesma ideia do Yugabyte DB, a mesma ideia. O Matheus provavelmente viu isso aqui agora e já entendeu o que é, por só olhar na arquitetura. Porque a gente já está acostumado em pensar nesse conceito de líder e follower, mas ele tem um cara legal chamado observer, tá? Que é um pouquinho diferente, que é peculiar dele, que eu vou explicar agora. Então, o líder é basicamente onde você tem acesso na leitura de ler e escrever, né? Como ele rege por um protocolo relacional, ele tem esse cara como líder, tá? Então, Luan, ele é um ponto de falha? Não, porque você tem os followers. Os followers nada mais, nada menos do que um quórum que fica de tempos em tempos verificando se esse líder tem algum problema ou não, por heartbeats, e ele elege um novo líder, tá? E os followers estão sincronizados em memória. Isso quer dizer o quê? Que se eu escalo os meus front-ends, eu consigo sair de 10 para 1000 para 30 mil transações por segundo, 70 mil conexões por segundo. Por quê? Porque eu estou escalando os meus leaders e os meus followers. E o meu follower sempre vai ter a cópia em memória do que está acontecendo no meu líder. Então, ele serve para um acesso distribuído de dados também. Tá? Do outro lado da cerca ali, a gente tem o observer. Tá? O que o observer faz? Que é o observador. Esse cara é bem, na verdade, interessante. Tá? Que é um conceito novo para mim. Tá? Eu que amo sistemas distribuídos e sempre gosto de entender, mas é um conceito novo para mim. O observador é um observador, ele fica assistindo, né? E assim como a gente tem o watcher, ou a gente tem o follower, ele tem uma role um pouquinho específica que é muito sexy, que é o seguinte, ele olha basicamente a concorrência de consultas. E a partir disso, ele faz o autobalanceamento dinâmico das consultas que estão entrando dentro dos líderes e dos followers. Então, ele tem um cara justamente para lidar com a quantidade de entradas de dados que você tem. E como eu falei antes, claro que isso tudo é regido pelo Paxos Consensus, que dizem com que eu consiga ter transações distribuídas dentro de um sistema não relacional. Tá? Então, eles utilizam Paxos BDBJE, que significa basicamente o Paxos que a Berkeley, que a Universidade de Berkeley criou. Né? E Berkeley sempre está aí em todos os maiores ganhos e feitos da computação, diga Databricks, por exemplo. Né?